Olá, ótima tarde para você que está chegando com a gente aqui no YouTube para o Band Placar, em um oferecimento BandBet. E a gente já começa a falar do retorno do Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem clássico entre Vasco e Botafogo e este é o nosso destaque por aqui, Bernardo Ramos. O Botafogo voltando dessa Copa do Mundo de Clube com um novo técnico, David Ancelotti, sem o Igor Jesus. Jair saiu também, o Botafogo de olho no mercado. E o Vasco, que ficou treinando na boa, contratou o Thiago Mendes, que ainda não vai para o jogo, é verdade, mas perdeu o Adson, que passou por uma cirurgia. Então, o que você imagina para este clássico? Eu imagino um Vasco muito forte, Aline. Afinal de contas, é um time que claramente estava melhorando antes da pausa para a Copa do Mundo. A última impressão que o Vasco deixou foi a vitória sobre o São Paulo por 3-1, né? No Morumbi. Sim. Então, o técnico Fernando Diniz, que é bom, né, tem suas limitações e suas virtudes, mas no cômputo geral é um bom técnico, evidentemente melhorou ainda mais o time do Vasco da Gama nesse período em que a equipe ficou se preparando. Teve um período de folga e um período grande de treinamentos. Então, a gente imagina o Vasco da Gama voltando ainda mais forte. Claro, assim, o Vasco fez uma contratação, para mim, muito boa. A do Thiago Mendes, jogador que sai do São Paulo, vai para o futebol francês, e retorna, né, depois de uma passagem pelo Oriente Médio, para jogar pela equipe Cruz Maltina. Né? Uma excelente contratação, como você bem falou, não estará disponível para esse jogo contra o Botafogo, mas adiante, certamente, vai ganhar uma vaga de titular no meio de campo do Vasco. Sim. E sobre o Botafogo, Aline, você foi cirúrgica, né, na apresentação, porque perdeu o Igor Jesus. Aliás, o único jogador que fez gol no Paris Saint-Germain nessa Copa do Mundo de Clubes, e perde o Jair, né? E traz o David, ou David Ancelotti, como queiram, na Itália, David, né? E ele é italiano. É filho do Carlo Ancelotti, que nunca teve experiência como técnico, né? Foi mais ou menos o que fez o Santos ao trazer o Kleber Xavier, que sempre foi homem de confiança do Tite, mais do que isso, um braço direito, até no aspecto tático, e traz o David Ancelotti, que sempre foi auxiliar daquele que é um dos melhores técnicos do mundo. Sim. Né? Então, conhecimento ele tem. Era sempre o desejo do David. Aliás, antes dele fazer parte dessa comissão técnica da Seleção Brasileira, e ele vai estar junto com a Seleção Brasileira também em data FIFA, pelo que foi informado pela CBF, ele estava buscando um clube, como não tinha encontrado nenhuma oportunidade legal, se juntou à comissão técnica da Seleção Brasileira e aí veio o Botafogo. E o Botafogo chega ferido, né, pela forma como foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, embora tenha vencido o Paris Saint-Germain, um resultado importante. Mas foi na primeira fase, não importa. Ganhou do Paris Saint-Germain, mas se acovardou diante do Palmeiras, né, no jogo da eliminação, a vitória alviverde por 1-0. Aliás, você sabia que Fabian Ruiz só é o jogador que ele é hoje, muito provavelmente por causa de David Ancelotti? Porque o Ancelotti passou pelo Napoli, né? Não, a história é muito legal. O David, ele conheceu a esposa dele em Madrid, mas ela era de Sevilha. E aí o David ia para Sevilha e ele viu o Fabian Ruiz no Betis. E ele gostou muito do Fabian Ruiz, via os jogos por lá e ele indicou, quando eles foram pro Milan, o Ancelotti e o... Napoli, pro Napoli. Ele indicou o Fabian Ruiz e não queriam contratar no primeiro momento. Mas eles insistiram tanto que aí depois o Fabian Ruiz consegue construir essa carreira. Maravilhosa essa história. Não Eu sabia o Fabian Ruiz, que era jogador do Napoli, né? Fazia um meio de campo. Muito bom do time do Napoli. Aliás, ele e Kvaratskhelia, que são dois dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, vieram do clube da região da Campanha, na Itália. Mas voltando aqui ao Campeonato Brasileiro, é claro que a BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Sempre lembrando, no sábado recomeça o Brasileirão. Que legal! Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí, na seção aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, a BandBet já coloca à disposição, bem antes, as melhores odds do mercado para esse clássico do futebol, não só carioca, do futebol brasileiro também, Boa. né? Então você tem uma odd aqui, Aline, espetacular, com o Vasco pagando 3,50. O jogo é do Mané Garrincha, mas o mano é do Vasco da Gama, né? O Botafogo tá pagando 2,20. Eu acho que o Vasco vem mais bem estruturado para esse jogo. Não perdeu o jogador por negociação, diferentemente do rival, e vem com o mesmo técnico, né? Então eu acho que uma
bela oportunidade do mercado, uma fezinha aqui no Vasco da Gama, diante do contexto. Tá? A gente faz esse introito de avaliar técnica e taticamente os dois times, justamente para te dar um balizamento, para você fazer a sua fezinha. E claro que vale uma fezinha neste grande jogo. Agora, Aline, para tudo que chegou aquela hora que você gosta, que está assistindo ao Band Placar, a BandBet, mais uma vez, disponibiliza um cupom de R$5 para você fazer a sua fezinha, ou seja, se divertir no site. Funciona assim, ó. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. Aí você faça o login, é preciso ter uma conta ativa, vá à aba promoções e aí vai ter um campo lá para você preencher e você vai digitar o cupom do dia, que é... Jogo da sorte, tudo junto em letra maiúscula. Jogo da sorte, tudo junto em letra maiúscula, pronto, seu cupom está ativado, é muito rápido. Lembrando que esse cupom é válido para quem já se diverte no site da BandBet, ou seja, para quem já tem uma conta ativa, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você, então corra, porque evidentemente o número de cupons é limitado. E a gente sempre fala por aqui, né? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema futebol por aqui, hoje tem Série B, né? A Série B continuou. O bicho continuou pegando na segunda divisão, mesmo durante a Copa do Mundo de Clubes, né, Aline? 15ª rodada, é o último jogo, o CRB enfrentando o Coritiba. O Coritiba lidera a competição, então pode abrir ainda mais vantagem nessa ponta do campeonato. E o CRB não vence há 3 partidas, mas se conseguir essa vitória hoje, vai saltar para o G4. Por quê? Tem um monte de gente com 24 pontos, o CRB tem 21, só que fica com uma vitória a mais. Ou seja, importantíssima uma vitória para o CRB hoje. O que mostra o belo trabalho do técnico Eduardo Barroca. Eu gosto do Barroca, né? Um técnico que preza muito o protagonismo no jogo, ter a posse de bola, ir para cima do adversário, independentemente da diferença técnica ou tática, que não é tão grande assim em relação ao Coritiba, em que pese o fato de o Coxa Branca ser o líder da tabela de classificação da Série B. Vale lembrar que o Coritiba foi beneficiado pelo empate entre Goiás e Criciúma, né? O jogo que foi na Serrinha, ou seja, casa do Esmeraldino, e o Coritiba não tem nada a ver com isso, né? Muito bem treinado também pelo Mozart, né? E tem um time experiente. O Coritiba tem o De La Torre lá na frente, atacante revelado pelo Internacional. Tem o Zeca na lateral, ele pode jogar nas duas laterais, né? Ele joga na lateral direita no Coritiba. Foi campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016. Foi, né? estava naquele elenco. Quando jogava no Santos ainda, era uma grande promessa do futebol brasileiro. Aí perambulou por Bahia, Inter, Vasco, nunca se firmou. E o Sebastião Gomes, que é o Sebas, né? O meio-campista, o volante, está de volta, capitão do time. Então é uma boa notícia para o torcedor do Coritiba. E é claro que a BandBet está nessa, sempre com você, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola. Esse é um jogaço mesmo. Bola rola às 9h35 da noite no Rei Pelé, em Maceió. Então você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí é o seguinte, a gente coloca aqui na tela para você já o site da BandBet. Você vá à capa do site, você está vendo na tela, e aí você tem aqui embaixo Brasileirão Série B. E já tem aqui um boost para esse jogo, ou seja, uma combinadinha que eu e a Aline sugerimos para você, com odds turbinadas, exclusivas, e eu vou provar isso para você agora, sem iguais no mercado. Quer ver? É o seguinte, dupla chance, empate ou Coritiba. Coritiba é o líder da Série B. Tá? E ambas as equipes marcando. Como a gente falou, o time do Barroca vai para cima. É um time ofensivo. E o mesmo vale, evidentemente, para a equipe treinada pelo Mozart. Pagando R$ 3,45 contra R$ 3,00 na média do mercado. Ou seja, uma baita odd para você, uma baita combinada exclusiva. Você não vai ver isso em lugar nenhum na concorrência, beleza? Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, vá à capa do site, é só clicar no botão Brasileirão Série B e você vai ter acesso ao BandBet Multiplica, ou seja, a esse boost com super odds para você. O que você sempre fala por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais!